Ok, pessoal, vamos lá. Mais uma etapa agora do nosso curso de redação para concursos. Agora sem aleluia, pelo amor de Deus, tá certo? O curso já está andando, a coisa está fluindo aí. Vamos prosseguir em mais uma etapa agora importante, reconhecendo mais um elemento imprescindível para a base que nós queremos construir para que você chegue à redação dos concursos já com mais competência, com mais capacidade, com mais presença textual aí, tá certo? Gostou da metáfora? Presença textual. Pois é. Vamos lá, vamos seguindo aí, olha só. Neste módulo 2 agora, vamos dar uma observada num aspecto importante que, na produção de textos, claro, que são os defeitos e as qualidades de um texto. Tá? Os defeitos e as qualidades do texto são elementos importantes, porque são coisas as quais você deve efetivamente evitar e outras coisas as quais você deve efetivamente fazer. Tá? Então vamos aprender algumas coisas, alguns tópicos simples. Esse módulo é relativamente curto e você vai perceber que não tem mistério nenhum, você vai ficar craque aí na produção de texto, não tem a menor dúvida, tá certo? Fique tranquilo, acompanhe conosco aí no nosso curso de redação para concursos, aqui no voupassar.com.br, para que você fique aí, ó, de vento em popa com a caneta pronta para escrever sobre qualquer coisa, tá certo? Na próxima etapa, no próximo módulo, que é o módulo 3, aí sim, a gente já vai entrar no texto dissertativo, depois a gente aprofunda um pouco mais esse negócio de coesão, coerência, ampliação vocabular. Eu peguei os outros elementos, os outros assuntos do estudo redacional e joguei mais para frente, tá? Para a gente já amarrar um pouco essa coisa, dar uma acelerada aí nessa linha aí de estudos, por uma coisa bastante simples. Você viu a quantidade de editais que está saindo agora esse ano? Impressionante, né? Então, como eu vi a quantidade de edital, a gente já reformulou a parte do curso, já deu uma redimensionada em algumas coisas, já vamos entrar efetivamente aí na produção do texto dissertativo, que é a sensação das provas aí, você deve ter visto aí nos editais, produção de texto dissertativo, texto para concurso, a gente vai abordar tudo isso aí, tá certo? Lá no final é que a gente faz um módulo especial de redação oficial e tal, só para você ter uma noção da composição desses principais expedientes aí, tá? Vamos lá? Módulo 2, então, tá pronto? Beleza mesmo? Firmes? Ok, então vamos lá. Defeitos e qualidades de um texto. Acompanha aí. Ok, vem aquela capinha bonitinha, né? Módulo 2, tá aí, tudo certinho. Cheio de cococó, pronto, tá aí. Certo? Essa é a nossa primeira planilha, vamos começar a avançar no nosso assunto então. Vamos conhecer então os defeitos de um texto. Olha só, quais são os defeitos de um texto? Vamos contextualizar o assunto aí, vamos dar logo uma geral em relação a isso. Olha só, esta empresa dará emprego a todos os necessitados, exceto aqueles que já o têm. E aí, pessoal? Quando você observa esta frase claramente aqui, do ponto de vista da expressão escrita, a gente já viu como escrever bem, o princípio da adequação textual, adequação vocabular, e agora? Alguma coisa estranha aí? Esta empresa dará emprego a todos os necessitados, exceto aqueles que já o têm. Pessoal, quando eu digo claramente aí, né, dá emprego a todos, todos são todos, exceto, então não são mais todos. Percebeu? Então já existe um problema normal, você deve ter lido, eu tenho certeza que você já tem lido isso aí em várias coisas, já deve ter ouvido muito isso aí, nos registros coloquiais, nas conversas do dia a dia e tal, essas coisas, né? Não, mas todo mundo foi, menos fulano. Todo mundo se salvou, exceto o porteiro. Espera aí, então não foi todo mundo. Percebeu? Então, são pequenos vícios de escrita que a gente vai no dia a dia, uma frasezinha ou outra, e na hora que a gente vai juntar isso tudo para compor a redação do concurso, a prova de redação completa, aquela coisa, solta uma frase dessa, olhe, todo político é corrupto, e incorre naquele erro da generalização. Então tem que tomar muito cuidado, tá certo? Não generalizemos, tenhamos cuidado com estas palavras, sobretudo na produção textual. Porque na redação, quando a gente está produzindo texto sobre um tema, discorrendo, argumentando, expressando o ponto de vista, tem que tomar muito cuidado para não ser generalista. E geralmente, já sendo generalista, geralmente, né, as pessoas têm esse hábito e transferem para a escrita alguns vícios da fala, alguns sintomas, né, aspas, bem aspeado mesmo, né? Alguns traços, algumas características, vamos dizer assim, da oralidade, que acabam escapando para a escrita. E esse é um problema. Esse é um dos grandes problemas nesse aspecto de defeitos de um texto, porque a gente não pode falar, já falamos isso nas aulas anteriores, né? A gente não pode escrever, a gente não pode escrever como se fala.
Não devemos escrever, sobretudo na redação mais formal, na produção de texto para concurso, nas questões discursivas, não importa. Você deve escrever na linguagem culta, no padrão culto, aquela história toda, conforme nós já vimos analisando aí, até no próprio curso de língua portuguesa para concurso, você viu lá? No primeiro módulo nosso, a gente fala muito sobre as variantes, as variedades linguísticas, as variações de registro. Cuidado aí, tá certo? Vamos conhecer então? Vamos lá, vamos aprofundar esse negócio. Veja aí, acompanhe. Há determinados vícios de linguagem que dificultam a assimilação correta do significado, porque as ideias não ficam bem expressas. Bom, esse aqui foi um exemplo bem simples, tá? No período existe uma palavra mal empregada que resulta em ambiguidade e falta de clareza. E aí, pessoal? Esta empresa dará emprego a todos os necessitados, exceto aqueles que já o tenham. Que já o tenham o quê? Que já tenham emprego ou aqueles que já tenham... Aí vem, não, mas aqueles o quê? Que o tenham. Tá, mas tenham o quê exatamente? Tá vendo aí? Que palavra é essa e por que ela não é adequada? Vamos lá. Nós vimos essa questão da exceção, nós vimos a questão da generalização, mais um problema com este o aqui, tá vendo? Então começamos a ver, tá, mas que palavra então? Se eu for focar, se eu tiver realmente que direcionar a minha análise, a minha abordagem para a única palavra, que palavra seria essa? O que você acha? Bom, vamos lá. Surgiu uma forma de correção para esse texto, desfazendo a falta de clareza? Nós já falamos, né? Então, dará emprego para todas as pessoas. Então, dará emprego para as pessoas que não o tiverem, que não tiverem emprego, coisas desse tipo, né? Então, as pessoas que não tiverem emprego, né, terão acesso à oportunidade por parte da empresa. Você pode reformular de uma série de formas distintas, né? Mas, claro, evitando, por exemplo, a ambiguidade, que é a mesma coisa que o duplo sentido, né? Certo? Nesse caso aí, constituindo-se como um vício de linguagem. Ok? Vamos lá. Conceituação. Vamos conceituar esse negócio? Já que a gente sugeriu algumas formas diferentes de escrita e tal, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em defeitos do texto, o que seria então o defeito de um texto? Como é que a gente pode conceituar isso aí? Pessoal, um texto qualquer, ele aparece de forma defeituosa, ele apresenta defeitos de construção, problemas de construção, quando ele tem um emprego, né? Quando se verifica, quando é possível se verificar nele, um emprego incorreto de palavras e expressões. Percebeu? Aqui, ó. Um emprego incorreto, um emprego inadequado. A gente pode partir ainda para aquele conceito de adequação, lembra? Um emprego incorreto ou inadequado, fica até mais adequado. Aqui um adequado. De certas palavras ou expressões, de maneira que provoca interpretações sem sentido. Erros gramaticais, sons desagradáveis, tudo isso aqui constitui defeitos de um texto. Percebeu? Geralmente são vícios de linguagem. Tá? Então, no primeiro momento, aí a gente já vai falar da conceituação dos defeitos, abordando exatamente essa questão da adequação, dos erros, dos sons esquisitos. E aí, muita gente, eu já vi várias provas de redação em que os candidatos não se tocam, ou pelo menos não percebem que em alguns momentos repetiram um som de palavras, ou incorreram em aliterações, assonâncias. São algumas manifestações aí de figuras de linguagem, figuras de som, especificamente. Bobagem. Sem falar nos solecismos, nos barbarismos, que são os erros agora, né? Crassos de escrita, de fala, que não é o caso do texto escrito, mas de fala também. Você falar problema, culé, né? É um barbarismo, é um erro na articulação da fala, da linguagem, do discurso, contra a norma culta, tá? Do ponto de vista gramatical, e não de variação. Beleza? Então, tenho aí, tá, tudo bem. Os vícios de linguagem caracterizam efetivamente aí a presença de defeitos em um texto. Defeitos, aspa, tá nessa ótica de qualidade de defeito, que é exatamente dentro ainda naquela ótica de princípios de prática textual, etc. Mas vamos avançar? Vamos lá. Veja aí. Olha só. São considerados defeitos de um texto, ou então vícios de linguagem, né? Ou seja, aquilo que a gente traz da língua falada para a língua escrita, sem a devida transposição, né? Eu não posso escrever exatamente como eu falo. A norma culta preconiza que isso aí é uma inadequação, é uma impropriedade, né? A ambiguidade, também chamada de anfibologia. Na ambiguidade você tem o duplo sentido, né? Cacofonia, o som que não fica bem, aquele som feio, esquisito, né? Caco, feio, né? Fono, som feio, som que não é agradável. O barbarismo, o estrangeirismo, o pleonasmo vicioso, olha, é interessante. A gente vai falar tudo sobre o arcaísmo, a colisão, todos esses camaradas aqui, né, tudo isso é um vício de linguagem. Até mesmo o preciosismo, tá?
Não pense que o preciosismo é aquela linguagem super rebuscada, né? Aqueles elementos assim extremamente tétricos no âmbito textual, concernentes efetivamente à obliteração, aquela coisa. Há pessoas que pensam que falar de forma rebuscada ou o escrever de forma erudita mostram realmente, né, um aspecto totalmente diferente da empáfia sugerida. É empáfia mesmo, né? É uma coisa inapropriada. Os textos muito rebuscados, muito cheios de frufru, aqui no Nordeste a gente chama de frufru, e aí na tua terra, ok? Muito cheio de frufru, muito cheio de praqueis, né? Cheio de floreios, não é? Pois é, esse negócio mesmo. Quando o cara começa a querer escrever bonito, usando aquelas palavras, aquela coisa, aquele enfeite todo, ó, para a banca de redação, o que sugere é embuste. Ou seja, aquela coisa, aquele floreio desnecessário. Um texto muito bem escrito, um texto bem avaliado, um texto com nota legal numa banca examinadora, é um texto com relativa simplicidade, que atende à estrutura adequada do mecanismo dissertativo, analisa nos pontos de macro e microestrutura os conteúdos mais importantes. E a gente vai aprender um pouco aqui o que é esse negócio de macroestrutura, microestrutura, quais são os critérios de correção de um texto, o que é que você tem que priorizar. Vamos primeiro conhecer aos poucos. Neste curso a gente vai ver isso tudo. Pode ficar tranquilo, tá certo? Vamos pontuar essas coisas todinhas aí para você ficar craque em redação. Escrevendo, hein? Escrevendo. A gente vai passar algumas atividades aqui, algumas produções de texto, e você precisa escrever. Pelo menos para ter uma noção, tá certo? Agora, claro, mais importante, a gente vai tentar efetivar no nosso portal aí aquele atendimento de correção de texto para você tentar interagir com a gente aí lá no nosso portal, né? Que a gente vai estar lançando aí, se Deus quiser, em breve, né? Nós já conversamos aí com a estrutura toda, estamos tentando produzir um material adequado, porque nesse portal aí você vai ter acesso a essa oportunidade de escrever e ver como é que eu estou. Tem aquele negócio? Em breve a gente vai estar falando para você aí, né? No www.marcelobernardo.com.br. A gente vai estar aí trabalhando com essa ótica aí de suporte na redação, mas é só para blogar. Vamos lá, vamos continuar então. Acompanhe aí. Ambiguidade ou anfibologia. Vamos conhecer o primeiro defeito aí, vamos lá. Bom, a ambiguidade em anfibologia denota falta de clareza, né? Falta de clareza mesmo. E essa falta de clareza acarreta o duplo sentido. O radical ambi significa ambos, dois, duplo, duplicidade, tá? Anfi é a mesma coisa, é o seu correspondente, ok? Então você tem ambi, ambos, dois, duplo. Então você tem exatamente o duplo sentido aí em relação a isso. Olha só como é fácil compreender. Luciano e Carlos foram à festa e levaram sua irmã. Muito cuidado quando você usar na sua prova de redação, nos seus textos, o possessivo sua, seu. Você pode utilizar tranquilo, mas tem que tomar cuidado para observar se o pronome tem um referente específico. Se ele está se referindo a um elemento de forma clara. Olha só. Luciano e Carlos foram à festa e levaram sua irmã. A irmã de quem? De Luciano ou de Carlos? Ou da pessoa com que eles estão falando? Imagine que alguém esteja me dizendo isso. Marcelo, Luciano e Carlos foram à festa e levaram sua irmã. Percebeu como fica estranho também? Então, dependendo do contexto enunciativo, dependendo do contexto de enunciação, eu posso ter duplo ou até triplo sentido. Nesse caso aqui, por estar escrito sem contexto específico, eu tenho um duplo sentido. Certo? O pai repreendeu a filha porque ela bateu o seu carro. Gente, o carro de quem? Do pai ou da filha? Percebeu? Tá, como é que eu posso resolver isso aqui? Suponha, né? Luciano e Carlos foram à festa e levaram a irmã dela, ou levaram a irmã dele. De repente, fica mais claro, entendeu isso aqui? Evitando-se o uso do sua neste contexto. Eu posso substituir o seu, que é um pronome possessivo, mas que geralmente, né, acarreta ambiguidade, em muitos contextos aí, dessa forma. O pai repreendeu a filha porque ela bateu o carro dele. Entendeu? Se for o carro do pai. Certo? Por aí vai. Venceu o Atlético São Paulo. Nada pessoal. Isso aqui foi extraído de uma gramática, hein? Atenção. Atenção, atleticanos, atletiquenses, atletiqueiros. Nada pessoal. Isso aqui foi frase de livro, viu? Professor, que história é essa? Não. Eu nem gosto de futebol. Não sou nem muito chegado, não. Bora lá. Quem venceu realmente? O Atlético ou o São Paulo? E por aí vai. Né? Os São Paulinos e por aí vai.
Então, venceu o Atlético, o São Paulo. Percebeu? O Atlético venceu o São Paulo. Ou então, o São Paulo venceu o Atlético. O sentido que se queira dar aqui é, claro, topicalizar, né, o elemento. É você pegar o elemento, colocá-lo na frente e resolve o problema. Você topicaliza, ou seja, você dá prioridade a ele, dá mais evidência. Certinho? Beleza? Fácil, né? Então, cuidado com a ambiguidade, hein? Cacofonia ou cacófato é mais um problema do texto. Cacófato é a união de duas palavras, né, formando, geram duas ou mais, geralmente são duas, né? Formando uma terceira de sentido inconveniente. Lembrando que caco é feio, né? Do ponto de vista linguístico, mesmo etimológico, caco é feio, fonia vem de fonos, som. É um som feio, é um som que não fica bem. Né? União de duas palavras, então, olha só. A irmã de Virgínia não era como ela, e era como o quê? Né? Como quem? Não era como ela. Até o como ela fica horroroso. Né? Certo? Não tem como. Moela de galinha. Né? Deu R$20 por cada CD. Oink, oink. Né? Olha pra aqui, bicho. É troncho demais. Cuidado, às vezes a gente fala que nem sente, né? Parece aquele negócio, né? Não, mas eu dei R$20 por cada bando de porco. O cara nem percebe o negócio. Mas imagina, olha. Amor, meu coração por tigela. Diga aí. Não dá, né? Tem que tomar cuidado. Eu me recordo de um outdoor. Certa vez, um outdoor, acho que foi o que? 2000, 2001, mais ou menos isso. Era era um cigarro, não sei se era um cigarro ou se era um produto de combate ao fumo. O pessoal colocava lá um produto que para combater o fumo, para o cara deixar de fumar, era uma história dessa aí, mas eu acho que era um cigarro, eu acho que realmente era um cigarro. O nome do cigarro era Nico, N-I-C-O, tracinho, menor. Aí ou era menor, M-E-N-O, ou era menos. Assim, um cigarro com menos nicotina, menos alcatrão, uma história dessa aí que eles colocaram lá. Aí chega lá, né? Um cigarro para quem realmente com baixas taxas de tóxico, essas bobagens aí. No outdoor, a linguagem lá, eu vi, tá? É sério, não é piada não, isso é verdade. Estava escrito lá, chegou o Nicomeno. Diga aí. Não, vá, fala sério. Chegou o Nicomeno. Pois é, colega. Eu não vou dizer mais nada. Precisa dizer mais alguma coisa? Entendeu, né? Pois é. Cacofonia é isso. É aquele som que não fica bem. A palavra feia é a junção de estruturas de palavras que pode sugerir outras e assim. Fica legal não. Agora, eu me recordo. Olha, cacófato. William Bonner. Olha, William, tá pensando que o cabo não erra também, não? Errou, velho. Cobertura da morte do Papa João Paulo II. Ele chega lá, claro, né? Porque o jornalista também é um pouco cênico, né? Tem aquela coisa assim, a cada reportagem, a cada assunto de reportagem, de matéria, ele tem o jeitão dele lá para transmitir, fica alegre, fica triste e tal, o tom de voz, tem que ser, né? Tem que ser correspondente, imagina. A morte de alguém e tal, o cara tá lá, não, tá todo mundo aqui, é assim mesmo, né? O cara da gente boa, tá parecendo com o velório de Mário Lago. Né? Daquele ator Mário Lago, você viu? Os filhos lá tocando pagode, uma roda de samba. Pô, ao lado do caixão, viu não? Tente ver. Eu acho que no YouTube deve ter. Pois é, o pessoal estava lá comemorando, ele disse que, ó, no meu velório eu quero samba, eu quero realmente coisa boa. Foi assim. Interessante, né? Voltando à história do William Bonner, pessoal. O cacófato de William Bonner, na transmissão lá, direto da Itália e tal, aquele negócio da, realmente estamos aqui e tal... E todos os fiéis, veja só, presta atenção, viu? Presta atenção, viu? Presta atenção. Eu quero ver se você percebe o cacófato na frase que eu vou falar. Beleza? Vamos lá, olha só. Presta atenção. Ele estava lá, no pátio de São Pedro, né? Pátio de São Pedro, certo? Aquele negócio lá, na Basílica, aquele negócio lá na Itália. Aí ele estava lá, beleza, e aqui... Durante toda a madrugada, católicos, fiéis, presta atenção, viu? Fique atento aí para tentar ver se você descobre aí o cacófato. E aqui os fiéis, durante toda a madrugada, em vigília, realmente em oração e tal,
numa incrível demonstração de fé católica, e todos realmente saudando o pontífice João Paulo II. Que foi? Dá a dizer que você não notou. Notou não. Olha, cara, tá com aquela cara de... Que foi? Tá errado? Volta o vídeo, volta. Vá, eu não vou repetir não, volta, assista de novo. E agora, viu? Também não. Assista de novo, vá. Volta aí. Volta aí, rapaz. Tá bom, tá bom, eu vou. Pronto, calma. Pra que isso? Calma, sem estresse. Veja só. E eles estavam, vou pegar só o trecho, tá certo? Estavam aqui, tal. Não é incrível durante toda a madrugada. Aí vem agora, olha. Durante toda a madrugada. Deixa eu pegar aqui. É de Disseu. É aquele mesmo, machucado. Disseu. De penal, é? Penal de onde? Corte e costura culinária, é especialidade, assim, não tem problema. Aí ele tava lá, e disse, vou nem mexer, que o cabo vai mexer, veja. Aí, e todos estavam os fiéis, durante toda a madrugada, numa incrível, ele tava com aquela cara, né? Numa incrível demonstração de fé católica. Diga aí. Uma incrível demonstração de fé católica. Entendeu agora? Cacofonia é isso. Às vezes o cara fala que nem se toca. Bronca, sabia disso aí? De fé católica é de católica. Entendeu? Cuidado. Vamos lá, seguinte. Acompanhe. Olha aí. Mandei mijar. Mas essa tá horrível. Mande-me já a procuração assinada. Foi, né? Imagina um juiz, um advogado falando um negócio desse. Mande-me já a procuração. Mas não, calma, não podemos destruí-la. Não, eu só quero afogá-la. Não dá, né? Boca dela abriu-se. A boca, né, bicho? Boca dela. Boca cachorra. Vamos botar um A aqui, pelo menos, né, velho? Vamos dar uma força aqui pro cara aqui, né? Vamos lá, olha. Aqui. Pronto. Olha. A boca dela abriu-se num grito angustiante. A boca cachorra. Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio. Mas essa aqui foi ótima, né? Mande-me já o que eu pedi. Ixi. Vamos lá. Entendeu a cacofonia? Entendeu, né? Beleza? Pronto, vamos para a próxima. Barbarismo. Mais um vício de escrita e um vício de fala. Olha só. Simplificando, o que é o barbarismo? É a grafia incorreta de uma palavra ou expressão. Beleza? Grafia incorreta de palavra ou expressão. Vamos dar uma olhada. Fácil, né? Pegada, em vez de pegada. Cidadões. Eita, isso aqui é super comum, hein? Cuidado, hein? Não escreva cidadões. O certo é cidadãos. Cuidado, hein? Proporam. Eles proporam. Não, gente. Propuseram. Esta é a forma correta. Rúbrica, em vez de rubrica, não pode. Cuidado, tá? Então, barbarismo, erro de grafia, acentuação, qualquer coisa nesse sentido, tá? Da grafia mesmo da palavra, beleza? Cuidado aí com os barbarismos. Cuidado. Estrangeirismo. Marcelo, estrangeirismo é defeito de um texto, é? Geralmente sim. Palavra ou expressão estrangeira empregada no lugar de um termo correspondente na língua portuguesa. É você preferir a versão americanizada ou americanizada, né, no lugar de uma palavra em português. Este é o problema. Percebeu? Então você deve utilizar, se a palavra tiver uma versão em língua portuguesa, use na escrita a versão de língua portuguesa e não a versão estrangeira. Certo? Seja um galicismo, que é palavras que vêm do francês, um anglicismo do inglês, por aí vai, castelhanismo do espanhol, italianismo, por aí vai. Estrangeirismo. Então, há palavras que já possuem, presta atenção,
há palavras que já possuem versão brasileira Herbert Richard. Pois é, se já tem versão nossa, não use no seu texto, na sua redação, palavras estrangeiras. Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo. Shampoo, sei lá, você não vai escrever uma redação usando shampoo. O shampoo da anticorrupção, você pode tirar uma onda, né? Uma metáfora em alguns sentidos. Mas a palavra shampoo, se você fosse usar num texto, suponha, se você for usá-la num texto, tem que ser X-A-M-P-U, sem acento. Shampoo. Porque a palavra shampoo já possui versão brasileira Herbert Richard. Já possui. Sabia disso? Pois é. Então, se a palavra já possui versão em português, em língua portuguesa, do Brasil sobretudo, né? Não tem jeito. Você não vai utilizar S-H-A-M-P-O-O, shampoo. Não vai. Entendeu a diferença? Beleza? Então, sempre prefira termos nossos, na língua portuguesa do Brasil. Evite termos estrangeiros em sua redação. Você vai perceber. Quando tiver um bom texto, um bom argumento, um texto bem construído, geralmente não precisa se utilizar ou lançar mão, por exemplo, de expressões ou palavras estrangeiras. Dispensa completamente. A não ser que seja um tema sobre tecnologia, alguma coisa, aí vai lá que seja, você ainda usa um hardware, alguns softwares, vai lá que você mencione isso. Aí você usa a palavra estrangeira, você pode até colocar entre aspas, e deve colocar entre aspas, se a palavra for estrangeira. No seu texto, lógico. Tá? Porque no texto digitado, quando você vai digitar um texto, alguma coisa, você geralmente utiliza o itálico. A gente sabe que para os estrangeirismos, você tem que utilizar o itálico nos textos digitados. Agora, no texto manuscrito, que é o nosso caso aqui da redação para concursos, efetivamente, aí você não vai pegar a caneta, não, vou escrever em itálico. Imagina aquele cara encurva a palavra, né? Não, mas está em itálico. Ou será que o corretor não viu não que está em itálico? O cara, meu Deus, o caba da banca é óbvio que não vai se preocupar ou vai observar se você está escrevendo em itálico. Claro que não, está nem aí, certo? Não tem como fazer isso não, de forma alguma. Beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Beleza. Olha só, ele não conhece o métier. Pessoal, quando ele diz ele não conhece o métier, é muito comum, você pode até escutar as pessoas falando isso no dia a dia, dialogando, conversando. Mas métier é uma palavra francesa, né? Um francesismo ou galicismo, tá? Em vez de métier, ele não conhece o ofício, ele não conhece a função, ele não conhece o trabalho. Percebeu? O métier você deve empregar na linguagem oral, na sua comunicação oral, interpessoal, no dia a dia, se você quiser, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Essa loja é muito fashion. Pessoal, registro típico de linguagem falada. Esse cara é muito fashion, é muito fashion. Note que aqui eu estou utilizando na escrita, mas estou utilizando em itálico e não estou escrevendo isso aqui num texto redacional, numa redação para concursos, por exemplo. Essa loja é muito fashion. Muito fashion não, muito moderna, muito elegante, muito da moda, qualquer coisa assim, percebeu? Mas mesmo assim, eu devo evitar seguramente esse tipo de termo aí. Entendeu a história? Certo? Beleza? Então, podendo-se utilizar, logicamente, uma palavra nossa, evite o estrangeirismo. Agora, veja só. Existem estrangeirismos que não possuem correspondentes nossos, tá? Você tem o uso do estrangeirismo naturalmente. Eu já mencionei alguns aqui, né? Hardware, software, por exemplo. Mas vamos ver assim, desculpa aí. É elegante dizer, desculpa, perdão. Ai, fuba. Deixa eu falar. Aí veja, palavras como déficit, superávit. E o superávit de balança comercial, pessoal, a palavra superávit, por exemplo, é um latinismo. É uma palavra que vem do latim. Mas mesmo na palavra superávit, você deve escrevê-la, digitá-la, pelo menos, nos textos em que você utiliza, é itálico. Certo? A grafia é em itálico e não tem acento não, hein? Eu já vi pessoal escrevendo superávit e bota um agudo no A desse tamanho. Não pode. Ou então o déficit da balança comercial, o déficit nas contas públicas, o cara de repente está escrevendo na redação, a palavra déficit não tem acento, tá certo? Não tem. Deve ser usada sem acento efetivamente, termina com T, porque é o latinismo mesmo, são palavras oriundas do latim. Então, nesse latinismo, você não deve acentuar, mas de forma alguma colocar acento nesses caras. Certo isso? Muito cuidado. Pô, mas e aí, como é que eu faço? Pessoal, é só você relembrar, por exemplo, as normas, as regras de acentuação. Nas regras de acentuação, por exemplo, você tem alguma paroxítona terminada em T,
Não tem. Ans, ei, eis, i, is, ons, ps, r, x, n, l, você vai buscar um bocado de coisa aí. Mas T você não tem. Estas palavras, para pegar o dicionário, pega lá o AIS, Aurélio, pode pegar. Procura lá déficit, superávit. Você vai observar que estes termos estão em itálico no próprio dicionário. E assim devem ser empregados. Beleza? Tranquilos? Próxima aula a gente continua, hein? Até lá!